Fala aí, meus amigos GDC. Hoje eu vou trazer para vocês o review do Sog PowerPoint. Ele é um pequeno multitool que tem feito bastante sucesso. Ele não é perfeito, mas acredito que hoje ocupa um local que tem pouquíssimos concorrentes. Então, por isso que acho que ele se destaca. Tenho usado ele há bastante tempo, então eu tenho boas considerações já para fazer sobre ele. É um multitool bem pequeno, tá? Se comparado aqui com um Spartan da Victorinox, ele chega a ser um pouquinho menor que o Spartan, mais espesso, né? Seria mais próximo de um Victorinox de 3 camadas, tem aqui um de 4 camadas. Ele é menor que um Victorinox de 4 camadas, né? Então estaria ali na mesma dimensão de um Victorinox de 3 camadas, por exemplo. Então ele, em tamanho, é um pouco mais similar aqui ao Evergrip 17. É um multitool leve de apenas 120 gramas, tá? Ele tem em comprimento total cerca de 8 centímetros e na sua medida mais espessa 2,5 centímetros por 1,5 centímetro de espessura, aproximadamente. Um pouquinho menos de 1,5 centímetro. Se considerar que um clipe dá 1,5 centímetro. É um multitool que, apesar do tamanho, ele traz uma boa resistência no alicate. Esse alicate não é um alicate pequeno, tá? Se comparado ali com alguns modelos da Nextool, ou alguns minis alicates da Leatherman no passado, PS4, esse alicate, ele é um bom alicate, ele tem um bom tamanho, ele se compara ali com o Juice, né? Quem lembra ali do Leatherman Juice, ele é muito similar em tamanho, e eu acho que por isso que hoje ele faz bastante sucesso. Ele ocupou o local do Juice, por exemplo, né? O Juice era um alicate que foi descontinuado da Leatherman, que fez muito sucesso, tem um tamanho excelente para EDC, não sei porque a Leatherman não continuou com o Juice, e ele hoje ocupa esse espaço, né? Preencheu essa lacuna que o Juice deixou. Então ele é pequeno, ele é compacto e mesmo assim ele tem um bom alicate, um alicate que é usável, tá? É claro, multitool é um quebra-galho, né? Ele não é uma ferramenta dedicada, não é um alicate dedicado. Para pequenas funções, ele cumpre bem, né? O cortador eu já usei para cortar pequenos arames ali e funcionou, não tive nenhum problema para cortar fio também, desencapar fio. Então é um pequeno alicate que funciona, que serve. Algumas ferramentas, eu vou explicar para vocês, elas não são tão bem otimizadas assim, mas no alicate e, por exemplo, nessa funcionalidade aqui de colocar um bit de 1/4 de polegada, eu acho que ele reina. Esse é o grande diferencial desse multitool. Vou mostrar mais para frente para vocês. Bom, eu carreguei muito tempo esse multitool no meu bolso mesmo, clipado, mas ali eu me incomoda um pouquinho isso de clipar multitool no bolso esquerdo. Então eu comecei a utilizar nesses ponches, né, nesse pocket organizers aqui. Eu sou fã, cara, desses pocket organizers. Depois que eu parei de usar multitool clipado, isso trouxe para mim um conforto muito grande do meu EDC e uma possibilidade de otimizar ali o espaço do meu bolso esquerdo. Porque com um ponte desse aqui, eu consigo carregar várias ferramentas, né? Hoje aqui eu tenho esse da Alpaca, né? Então eu carrego aqui com o clipe. Aqui, ó. E aqui, isso aqui é um palito de dente, tá? É um palito de dente. Isso aqui é titânio. Não sei por que é titânio, acho que é pra não enferrujar, enfim. Mas é um palito de dente que eu viro e mexo, tô usando isso aqui, tá? Pra mexer em alguma pontinha, enfim, pra cutucar alguma coisinha. Eu uso bastante isso aqui, assim como eu uso esse palito de dente aqui também da Victorinox. Então, esse aqui é um substituto em titânio. Então, eu carrego ele, né, o SOG nesse pocket organizer da Alpaca, né? Carrega aqui, tem um cartão aqui, uma caneta aqui
da Onlight também. Então eu gosto bastante porque esses pockets organized eles resolvem ali o problema das coisas ficarem caindo, balançando no bolso. E isso aqui é uma mão na roda para poder montar o EDC um pouco mais completo, né? Então, isso aqui é o que eu carrego, já falei, né? Carrego isso aqui todos os dias, né? Tenho meu crachá do trabalho aqui. E olha, isso aqui se tivesse solto no bolso, isso aqui ia ser bem desconfortável, né? Então, esses EDCs, esses pockets organizers aqui, resolveram um problemaço para mim de ficar com as coisas ali meio desconfortáveis no bolso. Enfim, depois eu trago, talvez. Eu falei, o Greg já fez um vídeo sobre esse organizer, mas se vocês quiserem, eu deixo aí nos comentários que eu trago ali detalhado o porquê de cada ferramenta, o que eu coloquei aqui, porque para mim tudo faz sentido, né? A ideia é compor uma compõe a outra. Então, se quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso daqui, tá? Então, para mim, esse SOG ele complementa muito bem com o Kinepex, né? Que já é um alicate um pouco mais robusto, né? Que aguenta um pouco mais de abuso. Mas as ferramentas dele, né? Tem alguns problemas, tá? Então a tesoura desse multitool é horrível, tá? Ela é quase inútil, ela não presta mesmo, sabe? Ó, dá pra ouvir aí, né? Não é uma boa tesoura, tá? Então tesoura para mim não é algo que dessas pequenas que eu utilizo muito, né? Então deixa uma tesoura maior na minha mochila, uma da Klein Tools. E se eu precisar de resolver alguma coisa com a tesoura que uma lâmina não resolveu, então eu utilizo ela. Mas todas as ferramentas têm trava, né? Tem uma trava aqui atrás, né? Muito parecida com aquelas travas dos Leatherman Wave. Então, as ferramentas aqui, essa lâmina serrilhada aqui, eu já utilizei, é uma boa lâmina para você abrir caixa. O abridor de latas eu nunca utilizei, né? Então, ele não é muito bem afiado aqui. Então, acho que teria dificuldade para abrir uma lata com esse multitool. O abridor de garrafa já utilizei, né? Para abrir garrafa, é simples, mas é útil. A chavezinha Phillips aqui decente, né? Boa. Ela sim dá para utilizar, é uma boa ferramenta, né? Desse lado aqui acho que foi. E a lima, já utilizei, mas não é uma boa lima, assim. Ela não é muito abrasiva, né? Então serve ali para você, né, comer algum material metálico, mas nada muito preciso, tá? A da Victorinox é muito superior. Essa aqui, ó, pra que serve isso aqui? Isso aqui não corta o cinto, isso aqui não corta nada, né? Então isso aqui é bem inútil também. Essa chave aqui já é interessante, né? Uma micro chave fenda, né? Já presta para alguma coisa, né? A lâmina dele é pequena, mas é útil, né? Então utiliza para abrir embalagens, enfim, uma pequena lâmina para escritório eu acho excelente. E um pulsão, né? Um furador aqui que também não é muito útil. Então, assim, eu acho que ele poderia ser até menor. Se tirar aqui umas duas ferramentas de cada lado aqui que são meio inúteis, né, meio mal feitas, porque tem coisas nele que são muito boas, como eu falei, o caixa de 1/4 de polegada. Né? O mecanismo desse alicate eu acho também muito interessante. Esse mecanismo aqui como se fossem essas engrenagens aqui, né? Então ele abre e fecha de uma forma muito satisfatória, né? Muito interessante ver ele trabalhar. Acho que a SOG desenvolveu um mecanismo muito interessante. Esse mecanismo aqui ele traz mais torque no fechamento, enfim. E é um alicate bem robusto, no sentido, né? Ele não é frágil, você sente que ele tem uma certa firmeza, assim, né? Então é um bom alicate. Acho que o trunfo desse multitool é o bits de 1/4 de polegada e o alicate. Então acho uma excelente ferramenta por isso. Esse pequeno espaço aqui para bits casa muito bem com essa catraca aqui da 7-Eleven. Né? Então, ó, a própria 7-Eleven, na propaganda dessa catraca aqui, utiliza ela em um SOG, né? Então, eu carrego aqui também o porta-bits, tem mais alguns bits aqui, e é uma excelente opção
Aqui, ó. Então, é um compõe, são ferramentas que uma compõe a outra de uma forma muito interessante e, enfim, que multitool nesse tamanho vocês conhecem que tem suporte para bits de 1/4 de polegada. Muito difícil de encontrar, né? O próprio bit aqui encaixa muito bem, né? A forma de você segurar ele tem ímãs aqui, né? Ele tem alguns ímãs aqui, ó, que permitem que o bit não caia de forma fácil, né? Mas a forma que você prende ele aqui e aperta trava muito bem, né? Então isso eu acho que é um grande diferencial desse alicate, tá? Então, somado com o tamanho, que não é um tamanho mínimo, né? É um bom tamanho, né? Ele é aberto aqui, bom tamanho de alicate, né? Tem 13 centímetros, ele é aberto. Então ele não é uma pequena, uma pinça, né? É um alicate bom, é um alicate que dá para utilizar sim, tá? Então hoje eu acho que o SOG se destaca com esses pontos: o alicate e o encaixe de 1/4 de polegada, né? Então as outras ferramentas, as lâminas são úteis, né? A chave Fender, a chave Phillips funcionam. Então ele poderia até ser menor se tirasse as outras ferramentas que não são tão boas assim, né? Mas é um ótimo multitool. Eu acho que ele tá num preço interessante também. Você acha na Amazon ali em promoções por R$ 250. Então é um bom preço para o que ele oferece, né? E eu acho que compõe muito bem alguns kits EDCs, né? Então, junto com algumas outras ferramentas, você consegue solucionar ali alguns pequenos problemas no dia a dia, tá? Então, esse é o review do SOG, o que eu acho do SOG PowerPoint. Recomendo ele, tá? É um alicate que, apesar dos problemas que eu encontro nele, eu ainda assim recomendo, porque hoje eu não encontro nenhum outro concorrente, né? Se o Juice ainda tivesse à venda, provavelmente seria num valor muito superior a esse SOG, mas é uma ferramenta superior também. O Juice é uma ferramenta superior, é uma ferramenta que quem tem hoje é muito feliz, porque é muito difícil de encontrar e dificilmente eu acho que a gente vai encontrar algum outro multitool ali que derrube hoje o SOG. Torço para que isso aconteça, torço para que tenha mais concorrentes nesse tamanho, que acho que a gente só tem a ganhar com isso, beleza? Se inscreve aí no canal, pessoal. Acho que a gente tá ali na casa dos 320 inscritos. Se inscreve no canal, deixa o seu like, isso vai ajudar bastante a gente. A ideia é trazer diversos reviews ali para vocês. Eu tô com vários equipamentos para chegar, para trazer um conteúdo bacana, tá? Então, ajuda a gente, vamos fazer esse canal crescer e abraço.